palavra do Senhor, e nós tivemos então 3 semanas, 21 dias de jejum e oração, e nós ouvimos na primeira semana que você foi o quê? Quem lembra? Ajuda o pastor, Senhor. O que nós falamos no primeiro domingo de campanha? Falamos que você foi? Isso, chamado. Diga assim, eu fui chamado por Deus. E aí na segunda semana, nós falamos, que foi semana passada, nós falamos que você foi o quê? Está sendo o quê? Treinado. Está mais fresco, né, irmãos? Eu vou compreender você. Você está sendo treinado. Todos nós estamos sendo treinados pelo Senhor. Mas treinados para quê? Nós estamos sendo treinados, fomos chamados e treinados para reinar em Cristo Jesus. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre você estar sentado no trono, reinando, amém? Porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Por isso feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos Tua palavra diante de Ti, Senhor, nessa noite. Fala conosco, ministra, Senhor, a Tua verdade aos nossos corações. Nós queremos, ó Deus, ser renovados no nosso entendimento, para que então possamos viver aquilo que é bom, perfeito, agradável, vontade do Senhor nas nossas vidas. Pai, dá-nos clareza, discernimento da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam abertos para receber da Tua palavra como uma semente, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos. Então todo filho de Deus, quantos aqui são filhos de Deus? Todos nós fomos chamados por Deus, e nós fomos chamados justamente para reinar. Aí quando falamos sobre ser chamado para reinar, muitos entendem que o reinar, ele está voltado para essa terra. Ah, pastor, quem está reinando na terra é o Bill Gates, é o Elon Musk. Quem está reinando na terra são os bilionários. Mas isso faz certo sentido. Quando falamos de um reinar natural, um reinar terreno, são pessoas poderosas, sim ou não? Mas eu te pergunto, em relação à eternidade, será que os poderosos desse mundo também estarão reinando? Provavelmente não. Amém, querido? Porque nós reinaremos, sabemos que reinaremos no Senhor, reinaremos eternamente. Então quando falamos de reinar, não está voltado para você ser aqui uma pessoa multimilionária. Não tem problema de você também ser milionário, amém? Não tem problema algum. Talvez o Senhor tenha isso para você, e aleluia. Mas sabemos que o reinar, que a palavra nos mostra, não é acumular bens nessa terra, acumular dinheiro, né? Até porque nós sabemos o que Jesus disse, né? Que nós não devemos ficar tão preocupados em juntar tesouros nessa terra, e sim preocupados na recompensa do Senhor. Posso ouvir um amém? Então, o reinar aqui citado não tem a ver com o que esse mundo perverso está valorizando. Então, se fosse esse o entendimento real do que significa reinar, haveria um sério problema com Jesus e os apóstolos, porque a verdade é que eles viveram de maneira muito simples, sim ou não? Muito simples. Os discípulos eram muito simples, né? Eles nunca reinaram do ponto de vista natural. Pelo contrário, eles foram mortos por aqueles que reinavam naquela época. Portanto, o Senhor nos afirma que o reino dele não é desse mundo. Diga para o seu irmão, o reino de Cristo não é desse mundo. Diga para outro irmão, isso é importante. O reino de Cristo, fala para ele, não é desse mundo. Amém, querido? Sabe, não há problema algum, Deus quer abençoar você. Nós ouvimos isso aqui agora, eu creio, é verdade, tenho testemunhado isso, creio que você também, aleluia. Mas o nosso coração não pode ficar nessa terra. O nosso coração, ele não pode se voltar apenas para as coisas dessa terra. O nosso coração pertence ao Senhor, amém?
Então, quando falamos de reinar, primeiro, eu preciso aprender que a vontade de Deus é que eu reine na minha própria vida. Diga, eu preciso reinar na minha própria vida. Apocalipse 22, verso 1, diz assim, em diante: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão. Diga, reinarão pelos séculos dos séculos. Aqui a palavra está falando de nós, amém? A expectativa do Senhor em relação a nós é essa, que nós venhamos a reinar com Ele pelos séculos dos séculos. Então é fundamental a revelação da eternidade para entendermos o que significa reinar. Porque nós vivemos hoje, irmãos, eu compreendo isso, nós infelizmente ouvimos muito um evangelho que está na palavra, que é o evangelho de Cristo, mas apenas voltado para esse mundo, para as coisas que são passageiras. Então Deus está com você, Ele quer te abençoar, e Ele quer te prosperar, e glória a Deus, nós cremos e pregamos isso também, amém? Mas nós não podemos viver e pensar só no presente, só naquilo que é passageiro dessa terra. Sabe por quê? Você é um ser eterno, você é eterno, Deus é eterno, e Deus, Ele quer que nós venhamos a reinar, não apenas no momento, mas para a eternidade. Então o primeiro reino que assumimos é o reino da nossa própria vida. E quantos aqui nasceram de novo? E porque você nasceu de novo em Cristo, o Espírito Santo está em você. E porque o Espírito Santo está em você, Ele está trabalhando, cooperando com Deus, para que você diariamente seja cada vez mais um crente cheio da presença dEle, e possa então reinar em vida. Quantos creem nisso? E quando você reina em vida, você vai vencer a carne, amém? O que é a carne, pastor? A carne eu vou te falar, um domingão desse, de sol lindo. Você lembra, domingo tem culto, aleluia. Aí a sua carne te dá várias opções. Você pode ir no shopping, você pode ir na praia, você pode dormir, você pode ver aí um Netflix, você pode fazer tantas coisas, você vai para a igreja. Essa é a voz da sua carne. Quando você conhece a voz da carne? Ela fala com você o tempo todo também. Mas ela fala aquilo que é contrário à vontade de Deus, amém? Então a voz da carne ela vem, mas também tem o diabo, que o diabo ele também quer nos desvirtuar daquilo que é a vontade de Deus para nós. Mas tem outro também que quer controlar você, que é o mundo, os prazeres desse mundo. Então quando um filho de Deus diz que não consegue ficar livre de um vício, ou de um pecado, ou de um comportamento que destrói a sua vida, presta atenção nisso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, apesar de ser nova criatura, ele ainda não está reinando sobre a sua própria vida, compreendeu? Porque ele, apesar da palavra dizer que ele já venceu o pecado, porque nós já vencemos o pecado em Cristo também, você já foi livre, você está liberto do pecado. Há aqueles que não reinam na sua própria vida, então eles vivem uma vida ainda de escravidão ao pecado, cedendo ao pecado, cedendo aos prazeres da carne. Outro exemplo, quando um crente vive opresso pelo diabo, e muitas vezes um crente está debaixo daquela opressão do diabo, e isso gera nele ansiedade, isso gera nele medo. Sabe, não é normal você viver com medo, querido. Não é normal você viver ansioso, não é normal você viver triste, amém? Por quê, pastor? Porque você tem o Espírito Santo, meu irmão, amém? E o reino de Deus é paz, amém?
O reino de Deus é justiça, mas o reino de Deus também é alegria no Espírito Santo. Então, um crente cheio de Deus, ele é alegre. Olha para esse irmão do lado aí, vê se ele está cheio do Espírito. Vê se ele está alegre, ou se ele está com uma cara, aquela cara que quem comeu e não gostou. Aquela cara fechada. Se tiver, já repreende aí os capirotos aí, fala em nome de Jesus. A alegria reina sobre ele. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. As pessoas têm que perceber você alegre. É muito ruim quando a pessoa é crente, ele é pior que o ímpio. Ninguém quer falar com ele, por quê? Porque ele tem uma cara de chato, de azedo. Não, 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 você é cheio do Espírito de Deus. E aí você transborda alegria. Você não vive debaixo do espírito do medo. Você não vive triste, você não vive ansioso, não. Você vive cheio da alegria do Senhor. Mas também quando os filhos de Deus estão distraídos com várias coisas que esse mundo tem, e esse mundo então oferece para você ser afastado do seu chamado, claramente também você não vai estar reinando na sua própria vida. Porque filhos de Deus, crentes, homens e mulheres de Deus, eles compreendem que Deus tem um chamado e eles vão cumprir o chamado de Deus. Mas saiba, o mundo, ele vai querer sempre matar a sua fome por Deus. O mundo sempre vai querer matar, impedir de você crescer em Deus, de você avançar em Deus. Por isso temos que vigiar constantemente. Amém, irmãos? Porque a carne, nós sabemos, é o pecado. O diabo, nós sabemos, ele quer gerar medo em nós. Mas o mundo, às vezes, nós esquecemos. E o mundo, o que é, irmão? O mundo é aquilo que faz você se esquecer. É tanta coisa que esse mundo quer nos entreter, que ele faz te esquecer do propósito e o plano de Deus para a sua vida. Quantos compreendem isso? Agora, se eu quero reinar em vida, eu preciso entender, como disse o apóstolo Paulo, às vezes eu vou ter que esmurrar o meu próprio corpo, para não ser reprovado. Eu não posso viver voltado para aquilo que esse mundo está querendo trazer na minha vida, assumir o controle da minha vida. Precisamos vigiar, amém, irmãos? Ao falar isso, eu não quero trazer condenação sobre a sua vida, amém? Mas assim, nós tivemos 21 dias de jejum e oração. É importante você que não participou ter se envolvido. Nós tivemos aqui 8 horas de oração. Puxa, você não conseguiu separar uma horinha para estar aqui conosco? Sem condenação, amém, querido? Mas cuidado, porque o mundo, ele esfria a gente. Ele mata a nossa fome por Deus. Por isso, se envolva naquilo que está acontecendo na vida do reino. Amém, querido? Cuidado para você não ser ludibriado pelo inimigo e por esse mundo. Portanto, ninguém vai conseguir ser um vencedor se não reinar primeiro lugar na sua própria vida. Se você não reina na sua própria vida, como é que você vai reinar, influenciar a vida de outros? Amém, irmão? Como? Então você precisa vencer a carne, vencer o diabo e vencer o mundo em nome de Jesus, amém? Segundo, somos convidados pelo Senhor a reinar na nossa própria família. Gênesis 1, do verso 26 em diante, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E disse Deus ainda, tem aí o texto? E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Quando nós falamos, irmãos, de reinar na família, muitos irmãos ficam desanimados, porque a família dele hoje é, podemos dizer assim, o seu ponto fraco. Quando ele olha para a sua casa, ele olha para a sua família, aí ele vê uma situação caótica. Ele não vê filhos obedientes, ele não vê, às vezes ali a esposa
como deveria, né? Buscando o Senhor, ou o marido como deveria, ali liderando a sua casa, guiando para fazer a vontade de Deus. Outros pensam que reinar na família é mandar, é controlar, mas não. Olha para cá, querido. Reinar na família é servir. Diga assim para o seu irmão: reinar é servir. Então, antes de reinar, é fundamental que você conheça a família, a maneira de Deus. Então, nós somos representantes da família de Deus. Quantos compreendem isso? A família, cada família, ela representa o Senhor. Isso é tão verdade que Deus começou todas as coisas, não foi plantando uma igreja, amém, querido? Deus começou como? Iniciando com uma família, com um homem, uma mulher, e eles então tiveram filhos. Então isso está ligado com o propósito original de Deus. Por isso que o diabo ele quer destruir os casamentos, as famílias. Porque cada casal que decide se casar, eles estão apontando para o Senhor da glória. Eles estão apontando para o final de todas as coisas, do casamento entre Cristo e a igreja, amém, irmãos? Portanto, quando nós falamos aqui que somos representantes da família de Deus na terra, devemos entender que Deus abençoou a família, dando a ela autorização para prosperar. E é interessante que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito, aponta também para a família. Deus Pai, como já diz, é o Pai. Sabemos que Deus Filho é o Filho. E o Espírito Santo nos traz então essa compreensão apontando para a mulher. Portanto, isso nos dá uma clareza do que é reinar na família. Então, o que é esperado de um pai? De um pai é esperado que ele dê a direção. Amém, irmãos? Cadê os homens aí, os pais? De você, meu irmão, é esperado que você dê a direção para a sua casa. É esperado isso de você, não é da sua esposa. O problema é que nós estamos vivendo dias, irmãos, que quem está direcionando, muitas vezes famílias, são os filhos. Você sabia disso? Parece tal oportunidade, tal situação. Deixa eu ver com meu filho aqui se ele quer ir. Deixa eu ver o que ele acha da mudança. Deixa eu ver. Meu irmão, quem decide é o líder, é o pai. Se há alguém que você tem que consultar, obviamente é a esposa. Amém? Mas as coisas se inverteram. Às vezes são filhos que estão decidindo coisas importantes na família. Porque o pai não sabe o que é, está perdido. Não sabe que direção. Não sabe o que ele precisa decidir. Portanto, sabe, você que é pai, você que é homem, é esperado de você que você estabeleça os valores da sua casa. Posso ouvir um amém? Então, olha para cá, você que é homem, você que é pai, é você que estabelece. Domingo é o dia do Senhor. Domingo nós estaremos buscando o Senhor. Amém? É você que estabelece isso. Por quê? Porque você é aquele que lidera e determina os princípios. A mulher aponta para o Espírito Santo. Deve ser aquela que apoia, que auxilia. E o Espírito Santo é o auxiliador, amém, irmãos? Ou seja, é aquela que de alguma maneira consola, anima a família. O que é uma casa, irmão, sem a mulher? Misericórdia. Fico pensando na minha casa sem a minha esposa. Ia ser a Terceira Guerra Mundial. Eu não sei como é que seria isso. E nem quero pensar. Porque a mulher, ela traz esse equilíbrio na casa. Amém, irmãos? Então a mulher sabe, ela sabe como edificar a sua casa. Como edificar o seu lar. A mulher sábia, ela vai até influenciar o marido sem ele perceber. Amém? Então, é esperado que você, mulher, se posicione assim na sua casa. Assim você estará reinando na sua casa. Amém, igreja? E os filhos, o que é esperado dos filhos? O que Jesus fez aqui, irmãos, na terra? Ele foi obediente ao Pai. Ele não veio fazer a vontade dele, não é assim? Eu vim fazer aquilo que Deus mandou. Eu vim fazer o que eu vi meu pai fazendo, eu vim fazer também. Por quê? Porque eu sou
obediente. Então, o que é esperado de você que é filho, você que é jovem, adolescente, ou você que é mais velho, mas está lá com seu pai, na casa do seu pai, obedeça, submete, ouve. Amém? Ah, pastor, mas ele é careta. A minha mãe está ultrapassada. Acredite, sabe muito mais do que você. E os conselhos dela, os conselhos dele, é para abençoar a sua vida. É para que você não se machuque. Para que você não sofra consequências. Amém? Então, reinar produz como consequências da família, sabe o que? A prosperidade. É tão bom ver famílias prósperas, felizes, alegres. Por quê? A presença do Senhor está reinando naquele lugar. A vida de Deus está reinando naquele lugar. Amém, igreja? E aí o que acontece? As coisas fluem. Agora olha para cá, se o marido não sabe que direção tomar, qualquer coisa, né, muda. Não alinha as coisas em casa. Se a mulher, ao invés de trazer consolo e animar, traz gritaria, confusão e quebra-pau, aí as coisas não fluem. Se os filhos forem desobedientes, não flui. Mas aqui nós somos cheios do Espírito, amém? E você e a sua casa vão reinar em nome de Jesus. Você verá isso na sua casa, as coisas fluindo, reinando debaixo do propósito de Deus. Terceiro, reinar no ministério. O ministério não é algo reservado somente para alguns no reino de Deus. Ah não, pastor, o ministério é só para quem é líder, só para quem é pastor. Eu não. Eu sou um crente que gosta só de consumir. Eu fico avaliando como é que estão os produtos da igreja. Não, nós somos chamados para produzir. Você é chamado para dar frutos. Amém? Nisto a palavra diz que nós somos conhecidos como discípulos do Senhor, quando nós frutificamos. Diga para o seu irmão, você é chamado para frutificar, meu irmão. Amém? Lucas 12, verso 32 diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu. Ou seja, nós somos pequenos, mas somos nós mesmos que Deus escolheu. Por isso que você está aqui. E o Pai se agradou em quê? Em dar a nós o seu reino. E naquele grande dia da vinda do Senhor, da volta do Senhor, os poderosos não vão entender nada. Mas quem que serão usados pelo Senhor? Aqueles que entenderam a mensagem. Aqueles que entenderam e falam: Senhor, eu te servi. E por isso eu sei que o Senhor me chamou para reinar. Eu vou reinar com Cristo. Aleluia. Então o que é o ministério? O ministério, irmãos, é cuidar do reino de Deus. Onde estivermos ou onde nós formos enviados. Então Deus colocou o reino dele nessa terra em nossas mãos. O Senhor conta com você. O Senhor chamou você. Você tem um ministério. Você tem um chamado da parte de Deus. E você precisa avaliar o que você vai fazer com esse presente. Como foi dito aqui pelo Humberto no meio das ofertas, vamos citar esse texto, porque ele deixa claro isso lá em Mateus 25, verso 14. Aonde nessa parábola nós vemos que cada um de nós recebeu um ministério. Recebeu um talento do Senhor. Então diz assim o texto: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Quem é esse homem? Esse homem é o Senhor Jesus, amém? E aí ele chamou os seus... Quem é servo de Deus aqui? E aí ele deu para você os seus bens. Quais são os bens? Os dons, os talentos que o Senhor te deu. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Olha para cá. Então não tem essa história: pastor, eu sou incapaz, eu não sirvo para nada no reino de Deus. Não, pelo menos um talento você tem. Cutuca seu irmão e fala: ó, pelo menos um você tem. Pelo menos um. Eu sei que tem irmão que não tem 5, não tem 2, né? Ele é meio limitado, mas um você tem. Continuando o texto. O que receberá 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que receberá 2, ganhou outros 2. Mas o que receberá 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo,
voltou o Senhor daqueles servos, e o Senhor vai voltar, amém, meu irmão? E Ele vai voltar para quê? Para ajustar as contas. Ele vai checar e vai falar: e aí, Rogério, te dei um talento, meu filho, o que você fez com ele? Ah, Deus, o Senhor me deu mesmo, mas eu escondi, eu era tão tímido, eu era tão incapaz. Muitos vão querer se justificar assim diante do Senhor, é ou não é verdade? Mas vamos continuar o texto. Então, aproximando-se que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, diga 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste, e receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei, e ajunta onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu? Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, eu não quero ser servo inútil, amém, querido? Você também não vai ser servo inútil. Lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Aqui, irmãos, não está falando de inferno, tá? Aqui está falando o seguinte: eu tive a chance, Deus me deu um talento, Deus me deu a possibilidade, mas eu não usei meu talento. É aquele choro de raiva, de agonia, de, meu Deus, de angústia. Eu tive a chance, mas não usei aquilo que Deus me deu. Portanto, o Senhor tem colocado nas suas mãos algo que tem valor incalculável, amém, querido? Nessa parábola nós vemos que 2 servos reinaram e 1 não reinou. Isso é o que mais tem acontecido hoje em dia. Pessoas que não têm reinado com aquilo que receberam da parte do Senhor. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento. O que você vai fazer com ele? Como você vai multiplicar esse talento? Amém, meus irmãos? Nós somos chamados para multiplicar os nossos talentos. Então, a vontade de Deus é que, assim como aqueles outros 2 servos que multiplicaram os seus talentos, nós também possamos fazer isso. E fazemos isso quando nós servimos a Deus com alegria. Amém, querido? Com alegria. Com alegria. Não é com medo. Acredite, para mim, chegar aqui no culto, servir os irmãos, eu não faço isso com medo de Deus. Eu vou lá porque se Deus não fizer, Deus vai pesar a mão em mim. Não, eu faço com alegria. Falo: Deus, obrigado por essa oportunidade. O Senhor me chamou para estar servindo a igreja. Que glória. Amém. O que é esperado dos irmãos que servem aqui nos ministérios da igreja é isso, que eles façam com alegria. Senhor, obrigado, porque o Senhor me escolheu. Eu não merecia, mas o Senhor me escolheu. Aleluia. E por isso fazemos com alegria. Qual é o seu ministério? O que Deus te deu? Onde você vai usar esse ministério? É só aqui no espaço do culto, na reunião? Não. Aonde você for enviado, use o seu ministério. Aquilo que Deus confiou a você. Posso ouvir o amém? Use aquilo que Deus colocou, que deu para você, que Ele entregou nas suas mãos. Aonde você estiver, esse ministério deve ser usado. O talento que o Senhor lhe deu deve ser usado. Apenas responda ao Senhor. Amém? Faça isso com alegria no seu coração. E acredite, querido, você verá esses talentos se multiplicando. Você verá esse ministério se multiplicando. Quantos creem nisso? 4, reinando sobre demônios e doenças. Efésios 6, verso 10, deve conhecer esse texto. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue
e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então, para reinar, olha para cá, para reinar nós precisamos vencer os verdadeiros inimigos. Eu sei que às vezes você acha que o seu inimigo é o seu chefe, mas deixa eu te contar, não é. Amém? Eu sei que às vezes você acha que o seu inimigo é um político, mas deixa eu te contar, não é. Às vezes você acha que às vezes o seu inimigo está na sua própria casa, algum membro lá da família, que você tem brigado, tem tido um conflito, mas deixa eu te contar, não é o seu vizinho. A nossa luta não é contra seres humanos, amém, irmãos? Mas sim contra os principados, as potestades, os espíritos malignos. Então, assim como as bênçãos estão liberadas nas regiões celestiais para as nossas vidas, nós precisamos compreender que, se nós queremos desfrutar dessas bênçãos, haverá sim resistência muitas vezes espiritual. Porque o diabo não fica feliz quando você desfruta das bênçãos de Deus. Amém, meu irmão? Sabe, tem crente que ele culpa tudo o diabo. Qualquer coisinha acontece, é o capeta, é o diabo. Mas tem aqueles que nunca é o diabo. Teve um problema conjugal, ele não acha que o diabo tem a ver com isso. Tem uma resistência na sua vida, algo que não vai para frente, mas ele não acha que é o diabo, ele acha que é algo natural. Sabe, nós precisamos ter percepção espiritual. É óbvio que nem tudo é o diabo, amém, querido? Mas acredite, há muitos demônios agindo, resistindo às bênçãos do Senhor sobre a sua vida, e você acha que isso é algo simplesmente natural. Não podemos, obviamente, espiritualizar tudo, mas também não podemos ficar sem espiritualizar nada. Quantos compreendem isso? Há coisas que são resistências malignas. Há coisas que são influências demoníacas. E que você precisa enxergar isso na sua vida. Então não pense que por trás das suas guerras não haja diabo resistindo, demônios resistindo aquilo que Deus quer operar na sua vida. Ou que Deus quer manifestar na sua vida. Porque, de alguma maneira, você precisa compreender que o diabo, ele quer nos limitar. Porque esse mundo jaz no maligno, amém, irmãos? E se você quer avançar em algo, acredite, aquele espaço é o inimigo que ocupa. Sim ou não? Então, se você quer avançar, você vai ter que remover o inimigo. Por isso nós precisamos entender, irmãos, que por trás de toda desavença no casamento, uma destruição familiar, uma liderança infrutífera, doenças, é óbvio que há sim influências demoníacas por trás. Amém? E precisamos enxergar isso, entender isso. Sabe, há pessoas que a vida não vai para frente. O cara é crente, é de Deus, é uma pessoa boa, é santo, mas não flui. As coisas não acontecem na vida dele, as coisas não acontecem na vida dela. Meu irmão, é hora de se posicionar em Deus, de orar às vezes mais, jejuar mais. Amém? Porque você sabe, tem espécie que só sai com oração e jejum. Então fique atento, porque às vezes há coisas que não estão fluindo, mas há uma resistência espiritual, e nós precisamos ficar atentos a isso, amém, igreja? Marcos 16, 15, por isso que o Senhor nos diz isso, né? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios. Amém? Creia, querido. Isso aqui não é só para um líder, para pastor, não. É para todo crente, para todo discípulo de Jesus. Se há alguma coisa na sua casa, na sua vida, que está resistindo, repreende esse demônio em nome de Jesus. Você tem que falar, você tem que declarar, você tem que repreender. Amém? Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso aqui é o reino de Deus se manifestando, amém, irmãos?
E nós somos aqueles valentes que chegam e amarram os demônios. Demônios que estão resistindo às vitórias. Em nome de Jesus, você vai se levantar nesses dias para vencer, para eliminar, para repreender toda a resistência espiritual. Seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, onde quer que seja. Porque nós estamos aqui estabelecendo o reino de Deus. E aonde o reino de Deus chega, a luz chega, as trevas vão embora. Você crê nisso? Aleluia, essa é a realidade, irmãos. Porque o nosso reinar é para curar as pessoas, expulsar demônios. Essa é a vontade de Deus, esse é o chamado de Deus para um reinado exitoso. E quinto e último, para concluir a mensagem de hoje, nós precisamos reinar também para a casa divina. Diga, eu preciso reinar para a casa divina. Eu quero falar nesse último ponto de você reinar como filho de Deus enquanto você está aqui. Sabe, irmãos, um dia nós não estaremos mais aqui. Enquanto nós estávamos louvando, estava pensando, meditando nisso. Porque um dia todos nós estaremos na glória, aleluia. Mas lá, porque você não vai ter uma amnésia não, amém, querido? Ah não, pastor, quando eu chegar lá na glória, eu vou ser assim, Deus vai vir e eu vou esquecer completamente o que eu fiz, quem eu era. Não, não. Óbvio que nós não teremos mais uma natureza pecaminosa, amém, irmãos? Mas nós vamos lembrar o que fizemos, o que não fizemos. Até porque como que nós vamos ser recompensados se não sabemos o que fizemos? Faz sentido? E aí então, um dia nós vamos lembrar. Puxa, eu tive a oportunidade de edificar a casa de Deus e eu edifiquei. Eu tive a oportunidade de cumprir meu ministério e eu cumpri. Aleluia, glória a Deus. Porque na glória não tem mais o que fazer nesse sentido. Quantos compreendem? Se queremos ganhar vidas, é agora. É nos dias que você está aqui na terra. Se você quer marcar a vida de alguém com o poder de Deus, é agora. Lá na glória não tem mais como. Amém? Então, esse é o momento, é a oportunidade que nós temos de estabelecermos o reino de Deus. Interessante que quando Davi se estabeleceu como rei, e reinava à maneira divina, ele nos deixa então uma lição poderosa, que faz a diferença na vida de todo aquele que confessa a Cristo e quer viver uma vida na presença de Deus. A palavra diz, certo dia, Davi estava na sua casa, reinando, e então, vindo ali já um tempo de paz, já havia vencido todos os outros exércitos. É interessante então que Davi, ele certo dia acorda e pensa, vou fazer uma casa para Deus, porque eu vivo aqui nesse palácio maravilhoso, lindo, cheio de pedras, cheio de riquezas, mas a arca que simboliza a presença de Deus, a presença de Deus está numa tenda. E aí então ele conversa com o profeta fala, tudo bem, faça isso, faça o que está no seu coração. Mas é interessante que Deus então fala com o profeta, que Davi não iria fazer, não deveria fazer essa casa. Mas o que nos chama a atenção realmente, é que isso brotou do coração de Davi. Nunca ninguém havia falado para Davi edificar uma casa para Deus. Hoje sabemos, irmãos, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, amém? No Antigo Testamento era assim. Por isso que nós evitamos chamar esse espaço de igreja. Então quando eu falo, irmãos, vai para o prédio da igreja, é para você entender que Deus não mora aqui. Deus não habita aqui. Deus habita em nós. Nós somos a igreja do Senhor. Se amanhã nós quisermos sair daqui para um outro lugar, acredite, aqui vai virar outra coisa, não vai ser mais igreja. Porque a igreja estará em outro lugar. Quantos compreendem? Então, Davi, ele ali naquela situação entendeu
que a casa de Deus estava inferior à casa que ele vivia, aonde a presença de Deus estava. Ou seja, ele se preocupou com a casa de Deus, aonde Deus estava, aonde a presença de Deus estava naquele momento. E aí então, interessante é que hoje nós somos essa casa de Deus. E obviamente de forma provisória, amém, irmãos? Que um dia todos nós estaremos com o Senhor na glória, aleluia. Fala para o sermão do lado, fala para ele aí, ó, fala, você vai estar na glória comigo, hein? Amém? Então um dia nós estaremos juntos. E a promessa do Senhor é que, Jesus disse, né? É que na casa do Pai há muitas moradas. E é para lá que nós vamos, é lá que nós estaremos. Amém? Agora, o que fez Davi, a partir daquela revelação divina, que Deus precisava ter uma casa, é interessante que ele começa a juntar material para a construção. E o que nos faz refletir isso? É que nós precisamos compreender, irmãos, que o nosso papel aqui nessa terra, mais importante, querido, é você entender que você está aqui para estabelecer o reino de Deus. Porque tudo isso aqui vai passar. Amém? Eu sei, você está trabalhando muito para comprar aquele carro. Glória a Deus, Deus vai te dar. E vai ser uma bênção. Mas você vai usar ele para o reino de Deus. Amém? Você vai falar assim, pastor, por favor, está aqui meu carro, mas não exagera também não. Não chapa de criança não. Vai com calma, com cuidado. Quantos querem uma casa? O Senhor vai te abençoar, vai te dar uma casa. Mas quando Ele te der, você fala, Senhor, se quiser usar a minha casa para uma célula, é tua. Não é minha, é para o teu reino. Eu estou aqui para te servir. Porque eu sei que tudo isso aqui vai ficar. Lembre-se, caixão não tem gaveta, meu irmão. Pode ser o que for que você tiver. Não leva, não tem como. É impossível. O que você vai levar? Como você serviu o Senhor aqui nessa terra. Você vai levar é o fato de você ter priorizado o reino. Por isso Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Então é óbvio, nós estamos nessa terra, trabalhe, se dedique, faça o seu melhor, amém? Cuide da sua família, sirva a sua casa, seja fiel nos detalhes, no pouco. Mas lembre-se, continue servindo ao Senhor. Não separe, não, aqui é importante, minha casa, minha família, eu. A casa de Deus, a igreja, o reino, não é importante assim. É importante, tudo é importante. Na verdade é mais importante porque tem valor eterno. Amém, querido? Precisamos valorizar, foi isso que Davi fez, ele entendeu, puxa, a casa de Deus, é necessário que ela exista, para poder então ter uma casa boa, uma casa ali onde a presença, a arca esteja. Ou seja, o coração daquele homem é o coração que precisamos ter, um coração pela casa de Deus. Mateus 28, verso 18, diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós estamos aqui para edificar a casa para Deus. Só que a casa de Deus não é feita com tijolos, amém? A casa de Deus é feita com pedras vivas. Nós somos pedras vivas. Então o que o Senhor nos chama quando nós falamos de estabelecer o seu reino? O Senhor quer pedras para essa construção. O que são pedras, pastor? As pedras são as almas. Aquelas pessoas que estão perdidas. O Senhor conta conosco. O Senhor conta comigo. O Senhor conta com você. Há pessoas que carecem de uma palavra, há pessoas que carecem de uma oração, há pessoas que carecem às vezes de um abraço, meu irmão. Há pessoas que estão sofrendo aí, que elas estão precisando de um abraço. Às vezes desabafar, compartilhar o que elas estão passando, as lutas delas. Nós não podemos ser egoístas a esse ponto. Olhar só para nós, pensar só em nós, porque Deus quer almas, Deus quer filhos, Deus quer o reino dele estabelecendo nessa terra. Posso ouvir o amém?
Sabe, o Senhor jamais perdeu o foco de ajuntar para a construção. Afinal, Ele está sempre de olho nessa casa divina. Essa casa que não é construída por obra humana, mas sim por meio de filhos. Filhos que amam o Senhor, que foram chamados à presença de Deus. E nós fomos chamados para reinar. Quantos creem nisso? Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Essa palavra de hoje, você ouviu sobre reinar. E você ouviu sobre reinar em diversos aspectos. Nós falamos de você reinar sobre a sua própria vida. Amém? Reinar na sua família. A sua família, a sua casa, meu irmão, tem que ser um pedacinho do céu aqui na terra. O seu vizinho tem que olhar para você e falar: eles são diferenciados. Amém? Porque essa é a verdade, nós fomos chamados para reinar. E quando falamos de reinar, isso envolve também você entender que Deus te deu um talento, Deus te deu um ministério. Você tem respondido a Ele nesse dom, nesse talento que Ele te deu, aquilo que Ele espera que você faça. Lembrando-se também que nós reinamos sobre as doenças, sobre os demônios. Amém? O Senhor te deu autoridade para isso. Mas também autoridade para que você possa ir e fazer discípulos. E edificarmos casa para Deus. Por isso, feche seus olhos nesse instante. Queria chamar os irmãos do louvor. Podem subir aqui.